1 Crônicas, capítulo 14, vamos ler a partir do verso 8º. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo-o Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi à região de Baal-Perazim, ali os derrotou e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso, chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ali deixaram os seus deuses, e ordenou Davi que aqueles ídolos fossem queimados. Porém, os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo, Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu: a situação agora, Davi, é outra. Não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Meus irmãos, nós temos conversado já há alguns meses sobre a trajetória inspiradora e bonita de Davi. E temos falado isso com frequência para memorizarmos. Davi foi um homem que nunca desistiu de Deus, e Deus nunca desistiu de Davi. E é nessa mão dupla, é nessa perseverança, é nessa insistência que a história de Davi é revestida de significado para nós. Encontramos grande parte da história de Davi nos livros das crônicas. O cronista, autor desses livros, empreendeu grandiosa obra por ocasião desses livros que pretendem, sobretudo, recontar ou contar a história de Judá especialmente. O fato é que o público do cronista estava tão distanciado quanto ele próprio dos eventos que ele retratou e registrou, de modo que o autor dispunha de espaço considerável no arranjo dos fatos e também no ajustamento da sua apresentação. O cronista não é irresponsável, tampouco alguém dedicado a falsear a verdade. O que o cronista fez é o que o intérprete bíblico faz ainda hoje. Analisa o texto e aplica o texto para a sua realidade. O livro das crônicas foi dirigido ao povo de Deus naquele período posterior ao exílio na Babilônia. É por isso que temas como retribuição divina e soberania de Deus são tão frequentes na teologia desses livros. Enfim, a intenção do cronista não é fazer história no sentido restrito da palavra, mas sim fazer teologia. O livro das crônicas tem especial interesse em mostrar a grande diferença, o grande contraste existente entre Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, o segundo rei de Israel. Nós, no texto que lemos, 1 Crônicas 14, encontramos uma espécie de encerramento dessa lista que o cronista fez dos contrastes existentes entre Saul e Davi.
O autor do livro das Crônicas já havia nos participado de que os filisteus haviam derrotado Saul, haviam aniquilado a maioria de seus filhos, e vemos também que Saul atentou contra a sua própria vida por medo dos filisteus. Enfim, os filisteus tiveram uma vitória grandiosa sobre os israelitas. Depois da morte de Saul, a Escritura afirma que os filisteus profanaram o corpo de Saul perante seus deuses. Porém, sob a liderança de Davi, o conflito com os filisteus, a guerra contra os filisteus, terá outro desfecho completamente diferente. Davi não foi uma grande ameaça para os filisteus naquele período de 7 anos e meio, em que ele reinou parcialmente apenas sobre o território de Judá, apenas sobre o território do sul. Mas agora, com o Reino Unido, os filisteus se mobilizaram para guerrear contra Israel na região do Vale dos Refaíns. Diante desse cenário, eu gostaria de comentar com vocês algumas lições preciosas que a gente deve aprender com essa passagem. Tenho 4 lições para compartilhar com vocês hoje. A primeira delas é a seguinte: Davi pergunta e Deus responde. Deus responde às nossas orações. Isso aconteceu com Davi. Isso acontece comigo. E isso acontece com todos aqueles que são crentes em Jesus. Meus irmãos, o que fez Davi diante da ameaça dos filisteus? Davi orou. Davi pergunta e Deus responde. Davi consulta a Deus se ele deveria subir contra os filisteus. E a resposta do Eterno para ele fora a seguinte: sobe. Davi pergunta e Deus responde. Como em outras ocasiões, Davi consultou o Senhor para planejar o seu futuro. Essa consulta pode ter ocorrido por meio do Urim e do Tumim, preservado na estola sacerdotal de Abiatar. Essa consulta também pode ter ocorrido por meio de uma palavra do profeta Gade. Enfim, depois que Davi recebeu do Senhor a garantia de que iria vencer, Davi encontrou os filisteus pouco mais de 3,5 quilômetros a sudoeste de Jerusalém e lá os venceu. Note que Davi apresenta seu mundo para Deus. E só faz isso aqueles que pertencem ao mundo de Deus. Davi apresenta seu mundo a Deus e ele faz isso, ele deseja fazer isso, porque ele pertence ao mundo de Deus. O texto apresenta-nos a história de um homem que desejava sempre ser conduzido e orientado pelo Senhor. O texto também apresenta para nós a realidade desse Deus que sempre dirige aqueles que querem ser conduzidos por Ele. Davi pergunta e Deus responde. Meus irmãos, a grande lição que a gente pode aprender aqui é a seguinte: Deus dirige sim aquele que quer ser dirigido. Deus conduz sim aquele que quer ser conduzido. Muitas vezes converso com pessoas que dizem para mim o seguinte: pastor, o Senhor está quieto, o Senhor está em silêncio, o Senhor não responde às minhas orações. De fato, existem alguns momentos da nossa vida onde a gente tem essa sensação. No entanto, se isso persiste, é porque talvez você não esteja de fato inclinado a ouvir o Senhor. O apóstolo Pedro também chama a nossa atenção para a realidade de que, eventualmente, nossas ações, nossas más ações, podem bloquear as nossas orações. O apóstolo Pedro, falando sobre o relacionamento que o marido deve ter com a esposa, ele chega a afirmar que, dependendo do comportamento do cônjuge, as orações podem se tornar, as orações ficam bloqueadas. Então,
a Escritura Sagrada chama a nossa atenção nessa manhã para a importância de efetivamente buscarmos ao Senhor, de efetivamente estarmos com os corações abertos para recebermos a instrução e a orientação e a inclinação do Senhor. Quando eu leio os textos de Samuel e de Crônicas que falam sobre a vida de Davi, eu sempre tenho a impressão de que Davi recebia a instrução divina com maior facilidade que a gente. Não sei se você tem essa impressão também. Sempre que eu leio os textos, lá dentro eu penso o seguinte: foi fácil para Davi também, né? A resposta veio prontinha. Eu também queria ter um capelão pessoal como o profeta Gade, para eu ir lá e perguntar: olha, o que Deus quer para mim? Eu também queria ter um instrumento como o Urim e o Tumim para obter do Senhor respostas como sim e não. Todavia, não é isso que importa. Talvez Davi recebeu a direção de Deus com maior facilidade, talvez sim. Mas isso não é o mais importante. O mais importante no texto é o fato de que Davi tinha sempre o desejo de ser orientado e conduzido pelo Senhor. Você e eu temos esse desejo. Nós desejamos a vontade de Deus, ou a gente quer mesmo é fazer aquilo que nós queremos? Essa é uma das lições mais belas e importantes que aprendemos com Davi. Davi orava. Davi apresentava o seu mundo diante do Senhor. E Davi compreendia que precisava da orientação de Deus. Davi pergunta e Deus responde. A segunda lição que aprendemos aqui: Davi obedece e obtém vitória. Davi obedece e obtém vitória. O que fez Davi com as instruções que vieram de Deus? Ele fingiu que não era com ele? Ele relativizou as orientações que recebeu do Senhor? Ele não deu importância? Não. Davi valorizou o conteúdo que recebeu do Senhor. Davi ouviu e praticou a vontade de Deus, de modo que obteve do Senhor a vitória. Fazendo o que o Senhor desejava, Davi obteve vitória. Os textos bíblicos fazem questão de atribuírem as vitórias de Davi a Deus. E o próprio personagem Davi também faz essa mesma... O próprio personagem tem a mesma compreensão. Ele atribui suas vitórias ao Senhor. O agente dessa defesa contra os filisteus foi o próprio Deus. Apesar da incrível capacidade estratégica, militar de Davi, quem venceu a batalha foi o Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus está se cumprindo na vida de Davi. Quando lemos Deuteronômio, no capítulo 28, encontramos aquelas bênçãos que o Senhor promete àqueles que o obedecem. Existem, sim, diversas bênçãos que são concedidas àqueles que obedecem ao Senhor. A pergunta a ser dirigida a todos nós nessa manhã é a seguinte: nós temos obedecido o Senhor? Nós temos obedecido a Deus? Orientamos a nossa vida a partir dos valores da palavra do Senhor? Meus irmãos, é preciso abandonar-se para entregar-se mais a Deus, para que a vontade de Deus possa ser feita, lembrando sempre que a vontade de Deus é outra, e não uma continuação corrigida e aperfeiçoada da nossa própria vontade. É o teólogo Calbart quem chama a nossa atenção para isso. A vontade de Deus é outra, e não a continuação corrigida e aperfeiçoada da nossa própria vontade. Porque muitas vezes nós imaginamos que a vontade de Deus é a continuação mais elaborada, mais refinada da nossa própria vontade, e não é assim. Devemos desejar
a vontade do Senhor. Terceira lição que nós aprendemos com essa passagem: o que se deve fazer com os ídolos? O que se deve fazer com os ídolos? Bem, a Escritura afirma que na primeira investida dos filisteus contra os israelitas, eles foram derrotados pelos israelitas e eles precisaram abandonar seus ídolos. Eles imaginavam que com a presença dos ídolos eles seriam abençoados, eles seriam fortalecidos. No entanto, não foi isso que aconteceu. Eles foram derrotados e precisaram sair apressadamente, deixando seus ídolos para trás. O que Davi ordenou que se fizesse com os ídolos? Davi ordenou que os ídolos fossem queimados. Ídolos precisam ser sempre destruídos. Eu acho interessante conversarmos sobre idolatria, porque geralmente os protestantes se sentem muito confortáveis e tranquilos para tratarem desse tema. Afinal de contas, muitas vezes imaginamos que idolatria é algo que se configura como um perigo apenas para os católicos. Você está errado se você pensa desse jeito. Porque nós podemos idolatrar muitas coisas. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Podemos elevar o dinheiro à categoria de Deus. Podemos elevar o sexo à categoria de Deus. Podemos elevar o entretenimento à condição de Deus. Podemos elevar o desejo de controle sobre a vida à categoria de Deus. Tudo aquilo que toma o nosso tempo, que captura o nosso coração e a nossa imaginação, mais do que Deus, isso é um ídolo. E ídolos precisam ser sempre destruídos. Ou seja, o tema da idolatria é de alta relevância para nós protestantes também. Qual é o pecado que a Bíblia mais denuncia? O adultério, o roubo, a mentira. A Bíblia desaprova tudo isso, porém o pecado que é mais combatido pela Escritura é o pecado da idolatria. E as raízes da idolatria remontam ao princípio, aos pródromos da humanidade. Adão e Eva foram criados para servir e adorar apenas a Deus. No entanto, um dia, o tentador se aproximou e disse: esse Deus de vocês é controlador demais. Não dá para confiar nesse Deus, ele é muito restritivo. Tragicamente, em vez de nossos primeiros pais ouvirem as palavras do Pai das luzes, Tiago, capítulo 1, verso 17, preferiram ouvir a voz do pai da mentira, João, capítulo 8. Quando deixamos de adorar a Deus, nós não interrompemos a nossa adoração, apenas a pervertemos, apenas a desconfiguramos. Por quê? Porque somos seres que nós fomos criados para adorar. Então, se nós não dirigimos a nossa adoração a Deus, nós dirigimos a adoração a alguma outra coisa. Ídolos precisam ser destruídos. Porque quando a gente vive em função de um ídolo, a gente vive de forma deprimente. Porque ídolos exigem muito e dão pouco. A pessoa que faz do trabalho um ídolo pode ter uma performance excelente, mas não faltará, infelizmente, pessoas que o acusam de baixa produtividade, ou que afirmam que seu trabalho não tem valor. Pessoas que fazem do trabalho a razão da sua vida, quando não tem mais o trabalho, perdem o propósito. Isso é sinal, talvez, de que você elevou o trabalho, que é uma coisa lícita e boa e necessária, à categoria de Deus. Percebam só como essa matéria toca-nos a todos.
Todos precisamos implorar para que o Senhor sonde o nosso coração, a fim de que os ídolos sejam sempre detectados e destruídos. Eu li com grande proveito, anos atrás, um livro intitulado A Menina Sem Estrela. É uma série de crônicas redigidas pelo controverso jornalista Nelson Rodrigues, que nem da minha época é. Mas eu li esse livro e achei muito curioso. E ele registra lá uma experiência. Ele escreve muito bem e ele chegou a afirmar, a admitir, que num determinado momento da sua carreira, ele escrevia pensando nos elogios. Em um determinado momento da sua carreira, enquanto ele escrevia seus artigos, ele pensava no que os leitores iriam dizer, de modo que ele admite que os seus admiradores se tornaram seus coautores, porque ele passou a escrever apenas para obter o aplauso dos outros. E isso aconteceu com o jornalista, e isso pode acontecer comigo, enquanto pregador. De viver, de performar, pensando no aplauso e no elogio dos outros. Isso pode acontecer com você que trabalha na igreja. Transformarmos o cargo, a função em um ídolo. Porque lá no fundo, às vezes, a gente não está objetivando a glória de Deus, mas sim o aplauso de uma outra pessoa. O desejo por aprovação configura-se como um dos ídolos mais complexos. Meus irmãos, ídolos devem ser destruídos. Elimine os ídolos, os deuses funcionais e rivais da sua vida. Davi fez isso. Os ídolos não eram dele, mas ele não tolerou que aqueles ídolos ficassem no seu território. Quarta lição que nós aprendemos com esse texto é a lição da nova estratégia. Como já dissemos no início da nossa reflexão, o texto registra 2 ataques distintos dos filisteus. Nessa passagem, nós encontramos 2 ataques diferentes que vieram dos filisteus. No primeiro ataque, a orientação divina foi para que Davi subisse contra os filisteus, e deu tudo certo. Agora os filisteus investem contra Israel mais uma vez, e o cenário é quase que completamente idêntico. No entanto, Davi não partiu do pressuposto que a mesma estratégia funcionaria novamente. Olha só. Aliás, essa é a ênfase do texto. O texto diz para nós: de novo consultou Davi a Deus, verso 14. De novo, Davi consultou a Deus. Não é porque o desafio foi o mesmo que Davi se achava experiente demais. Às vezes, nós buscamos a presença de Deus e a orientação do Senhor em situações inéditas, em desafios novos, mas quando a vida cai no ordinário, cai no comum, a gente vai tocando ela como se a gente não precisasse da orientação divina. Agora tem doença aí, vamos orar. Olha, agora tem desemprego, vamos orar. Olha, agora tem problema com o vizinho, vamos orar. Ora, agora tem problema com a receita, vou orar. Mas na ausência de elementos novos e de problemas, às vezes a gente cai no automático e vai vivendo a vida como se não precisássemos da orientação do Senhor. E é aí que o texto vem e chama-nos a atenção para a realidade e a necessidade de que nós precisamos, periodicamente, constantemente, de submetermos os nossos planos ao Senhor. A gente não pode cair no automático do ponto de vista espiritual. Não é porque não existem novos desafios que a nossa postura deve ser a mesma sempre. Davi não partiu do pressuposto que a mesma estratégia funcionaria novamente. Ele ora buscando a orientação do Senhor e, de fato, a situação agora demandava uma abordagem diferente.
E a orientação do Senhor para Davi foi a seguinte, versos 14 e 15. Não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. O que foi esse estrondo na copa das árvores? Anjos? Vento? Apenas Deus chegando para conduzir o seu povo à vitória? Não sei. E mais uma vez, não importa. O importante aqui é discernirmos que Deus orientou Davi e inclinou seu coração para fazer aquilo que era a sua vontade. Talvez hoje o Senhor não vai orientá-lo por meio de barulhos, por meio de sons. Mas o Senhor pode sim orientá-lo por meio da paz que a gente sente no coração. Sabe quando você tem que tomar uma decisão e uma escolha te perturba e a outra opção deixa o seu coração mais sereno e tranquilo? Talvez essa paz possa ser, sim, uma indicação, um sinal daquilo que o Senhor deseja para você. Essa paz pode ser Deus revelando a sua vontade para a sua vida. Enfim, a estratégia funcionou, de modo que, mais uma vez, Davi obteve uma vitória agora definitiva sobre os filisteus. Davi perseguiu o inimigo por cerca de 25 quilômetros e recuperou dessa forma o território que Saul havia perdido anos atrás para os filisteus. Meus irmãos, devemos tomar muito cuidado para não insistirmos na mesma abordagem para uma situação que é nova. Quando alguém se casa com o espírito da época, a época passa e a pessoa fica viúva. Repito, se você se casar com o espírito da época, a época vai passar e você vai ficar viúvo. O mundo muda. Eu achei interessante, ontem tivemos a nossa programação, aqui perto do terminal da Vila Hortolândia, terminal de ônibus. A gente foi soltar pipa. O Tiagão me cortou. Cortou a minha pipa lá. É que eu não sei soltar pipa direito, o Tiagão só sabe, a dele subiu bastante. Mas eu achei engraçado que houve um momento em que as crianças abandonaram as pipas, e só ficou os grandes lá. Só ficou os grandes. E aí a gente vai ficar falando, a criançada de hoje, o mundo mudou. A gente tem que incentivar mais, estimular mais. Mas é muito fácil a gente ficar criticando a geração atual sem termos a percepção de que algumas coisas mudam. Então, nós não podemos insistir na mesma abordagem para situações que estão novas. Nós aprendemos essa preciosa lição com Davi. Alcançando o final da passagem, que encontra-se no verso 17. O verso 17 diz o seguinte: assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. A ideia aqui é a seguinte: Davi foi um instrumento de Deus para abençoar o seu povo. Imagine só você, o primeiro público de leitores desse livro, vocês que acabaram de sair do exílio na Babilônia, lendo que um dia Israel amedrontou outros povos. Que segurança deve ter experimentado os primeiros leitores desse livro? Há esperança no Senhor, porque na nossa história encontramos uma situação completamente diferente. Então, que esse mesmo conforto que os primeiros leitores, ou muito possivelmente os primeiros ouvintes desse livro sentiram, que esse mesmo conforto e ânimo também seja derramado sobre nós, sobre o povo do Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Davi perguntou e Deus respondeu. Davi foi obediente e obteve vitória.
Davi ordenou que os ídolos fossem destruídos. Lembre-se sempre desse princípio espiritual: ídolos devem ser destruídos. E finalmente, aprendemos que precisamos sempre da orientação do Senhor, inclusive para novas estratégias. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.